Antes de orarmos juntos, quero que paremos por um instante para ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Muitas vezes, estamos tão apressados com nossas preocupações que esquecemos que a oração é mais do que falar, é também escutar. A Bíblia nos lembra em versículo 16 do capítulo 5 de Tiago: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. À primeira vista, pode parecer apenas uma instrução simples sobre oração e comunhão. Mas, quando mergulhamos mais fundo, percebemos que esse versículo é um convite sagrado para uma vida espiritual mais íntima e transformadora. Repare como começa: e confessem os seus pecados uns aos outros. Essa palavra confessar revela humildade. Significa que não fomos chamados para viver escondendo nossas fraquezas ou tentando mostrar que temos tudo sob controle. Deus deseja sinceridade, porque a cura começa na luz. O versículo continua dizendo: orem uns pelos outros para serem curados. Aqui aprendemos que a oração não é apenas um ato individual, mas também uma prática de amor em comunidade. Orar sozinho é essencial, mas orar uns pelos outros é poderoso. Quando intercedemos, estamos colocando os fardos uns dos outros diante do trono da graça. É como se estivéssemos cobrindo nossos irmãos e irmãs com uma proteção espiritual. Há cura quando a igreja se une em oração. Há renovo quando levantamos alguém em intercessão. E há vitória quando nos apoiamos em fé, lembrando que não caminhamos sozinhos. A oração compartilhada traz o céu para as nossas lutas aqui na terra. Quando duas ou mais pessoas concordam em oração, o próprio Jesus garante que Ele está presente no meio delas. Isso não é apenas um detalhe, é uma promessa viva do Filho de Deus. Acredite, quando você ora pelo outro, você se torna um canal de cura, um instrumento que o Senhor usa para derramar graça. Escreva nos comentários: Senhor, quero ser instrumento de oração e cura. Versículo 16 do capítulo 5 de Tiago termina com uma afirmação poderosa. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Isso nos leva a refletir no que significa ser justo. Será que justiça quer dizer perfeição? Será que é nunca pecar ou nunca errar? Não. A palavra nos ensina que a verdadeira justiça não vem de nós mesmos, mas de Jesus Cristo. Somos justificados quando nos rendemos a Ele. Não é sobre mérito humano, mas sobre graça divina. Riqueza espiritual não está em nossas obras, mas na entrega do nosso coração. Ser justo é viver alinhado com Deus, buscando santidade, deixando o Espírito Santo nos conduzir. É permitir que Cristo molde nossos pensamentos, atitudes e palavras. É estar em relacionamento íntimo com o Pai, e não apenas cumprir rituais religiosos. Quando vivemos dessa forma, nossas orações não são apenas palavras lançadas ao vento. Elas se tornam flechas certeiras, atravessando o céu e chegando diretamente ao trono da graça. Deus ouve e responde ao coração que busca justiça em Ele, não aquele que tenta aparentar perfeição. Declare com fé nos comentários: minha justiça vem de Cristo. Quando escondemos nossas lutas, falhas e pecados, eles tendem a crescer em silêncio. Mas quando trazemos à luz, quando compartilhamos em comunhão verdadeira com irmãos e irmãs de confiança, aí é que a cura acontece. Não só cura emocional, mas restauração espiritual que vem diretamente do Senhor. Declare nos comentários: Senhor, quero viver na Tua luz. Ao entendermos que a justiça vem de Cristo, aprendemos também como deve ser a postura do nosso coração diante de Deus na oração. Primeiro, nossas orações precisam ser sinceras. Não adianta falar belas palavras para impressionar as pessoas, se o coração não está rendido diante do Senhor. Deus não olha apenas para os lábios, mas para a intenção do coração. Ele escuta até os gemidos que não conseguimos colocar em palavras. Segundo, nossas orações devem ser persistentes. Uma vida de oração não se constrói com pedidos ocasionais, mas com comunhão diária. A Bíblia nos ensina a orar sem cessar, não porque Deus esquece, mas porque nós precisamos permanecer conectados a Ele. Assim como o ar é essencial para o corpo, a oração é essencial para a alma. Mesmo quando o silêncio do céu parece longo, mesmo quando a resposta demora, a fé nos chama a perseverar. Deus não ignora o clamor dos seus filhos.
Ele ouve, ele vê e, no tempo certo, responde. É nessa constância que nossa fé se fortalece. É nessa caminhada de oração que nos aproximamos ainda mais do coração do Pai. A oração não apenas nos aproxima de Deus, mas também transforma circunstâncias. Um exemplo claro está na vida do profeta Elias, mencionado em Tiago 5 logo após esse versículo. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, tinha limitações, fraquezas, emoções. Mas, mesmo assim, ele orou com fé. Quando pediu que não chovesse, os céus se fecharam por 3 anos e meio. Quando orou novamente, o céu se abriu e a chuva desceu sobre a terra. Isso nos mostra que o poder não estava em Elias em si, mas em quem Elias orava. O segredo não é quem ora, mas a quem oramos. Quando dobramos os joelhos diante do Deus Todo-Poderoso, algo sobrenatural acontece. O impossível se torna possível. Se Deus agiu assim na vida de Elias, ele também pode agir na sua. Ele não mudou. Ele continuou ouvindo e respondendo orações sinceras e cheias de fé. Declare com fé, e minha oração tem poder porque confio no Deus do impossível. Versículo 16 do capítulo 5 de Tiago nos lembra de algo precioso. A oração é a chave que abre portas no céu e traz respostas à terra. Quando confessamos nossos pecados uns aos outros, somos curados. Quando buscamos viver em justiça através de Cristo, nossas orações se tornam poderosas e eficazes. Quando perseveramos em oração, mesmo diante das dificuldades, Deus se manifesta. Não se trata de fórmulas mágicas, mas de relacionamento íntimo com o Pai. A oração é a ponte que nos liga ao coração de Deus. Por isso, não desista. Ore. Clame. Persevere. A resposta pode ainda não ter chegado, mas o Deus que prometeu é fiel. Assim como Elias viu os céus se abrirem, você também verá o agir de Deus na sua vida. Escreva nos comentários: eu escolho perseverar em oração. Senhor Deus, eu te agradeço porque posso me achegar a ti em oração. Eu reconheço que a minha força vem de ti, que a tua justiça me cobre em Cristo Jesus. Ensina-me a perseverar, mesmo quando as respostas parecem tardar. Que minha oração seja sincera, cheia de fé, e mova o teu coração. Assim como Elias orou e viu o impossível acontecer, eu também creio que verei o teu agir na minha vida. Em nome de Jesus, amém.